Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Yitro. Parashat Yitro aborda dois assuntos que aconteceu com o nosso povo. A Parashá começa com falando sobre Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu, que veio para o deserto. Ele veio de Midian para o deserto para encontrar com Moshe Rabbeinu. E a Parashá fala sobre o encontro, sobre as ideias que Yitro deu para Moshe, etc. O outro assunto que a Parashá aborda é o assunto de Matan Torah, do recebimento da Torá, quando nós recebemos os 10 mandamentos. Se alguém ia nos perguntar qual é o assunto principal dessa Parashá, é claro que o assunto principal da Parashá é o recebimento da Torá, o recebimento dos 10 mandamentos, o momento que nosso povo realmente recebeu a Torá e ficou diferente e especial nesse sentido. Esse assunto é muito mais significante e muito mais central do que o fato que Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu, veio visitar Moshe Rabbeinu. Mas mesmo assim, nossos sábios que dividiram os parashot como dividiram, decidiu colocar os dois assuntos em uma parashá só, e não somente isso, como também chamar a parashá Parashat Yitro. Essa parashá não está chamado sobre o assunto de Matan Torah, não é Parashat Matan Torah, é Parashat Yitro. E temos que entender por que Chachamim decidiram dividir as parashot assim e colocar esses dois assuntos juntos. Antes de continuar para a resposta, vou esclarecer um pouco a pergunta. Nós somos acostumados a dividir os parashot de acordo com a divisão que nós temos nas Humashim. Mas não sempre foi assim. A Torá, na verdade, é um livro, parte do começo até o fim. Essa divisão que nós temos hoje em dia veio somente depois. Nossos Chachamim, nossos sábios, dividiram a Torá em parashot semanais, assim que a gente termina a Torá todo ano, em Simchat Torah, e nós temos esse ciclo, que está todo Simchat Torah, nós terminamos a Torá e começamos a Torá de novo. Mas a própria Gemara traz que tinha lugares em Bavel, por exemplo, que terminaram a Torá só uma vez cada 3 anos. Então quer dizer que tinha outras divisões também. A divisão que nós seguimos hoje em dia é a divisão que Chachamim também fizeram para terminar a Torá com um ciclo de 1 ano. Mas como Chachamim dividiram a Torá nesse sentido, eles cuidaram de ter um ciclo de 1 ano, podiam mudar a divisão um pouco e colocar ou dedicar uma parashá separada só para tratar do assunto do Matan Torah, que quem sabe entende. Esse assunto de Matan Torah não é somente uma história como Hashem nos deu a Torá. Esse assunto de Matan Torah, um dos principais, das informações mais importantes que nós temos sobre nossa relação com Hashem. Porque Hashem não deu a Torá para nós escondido, sem testemunhos. Hashem deu a Torá para nós com milhões de pessoas testemunhando. Essa revelação, esse momento, é um momento tão forte, tão importante,
que realmente a gente vê que nenhum povo do mundo tinha a coragem de negar esse acontecimento. Tem povos que alegaram que depois aconteceu outras coisas, mas nenhum povo tinha a coragem de negar que isso aconteceu. Porque algo que acontece com milhões de testemunhos é tão forte que não dá para negar que aconteceu. Então, nossa emuná, nossa fé, nossa crença em que a gente acredita, não é baseada em pouca coisa. Não está baseada em uma história que um passou para o outro. Está baseado num fato que tinha milhões de testemunhos. Isso vale dedicar uma parashá separada. Então, por que Chachamim juntaram a história de Itró junto com a história de Aseret HaDibrot e ainda mais chamaram a parashá de Parashat Itró? A resposta que Chachamim nos dá, que a história de Itró é uma parte muito importante para nós entender não somente o fato que nós recebemos a Torá, como a atitude que nós temos para a Torá. Porque por grande que aquele momento pode ser, se nossa atitude para a Torá é só como mais um livro com leis, com sabedoria sagrada, com sabedoria celestial, cada um pode definir a Torá como ele quiser. Mas se a gente deixa essa história, como parte da nossa história, como uma coisa do passado que aconteceu milhares de anos atrás. Se a atitude da pessoa é para pegar esses livros, enterrar no armário, enterrar em algum lugar, talvez melhor seja na sinagoga, longe de casa. Se isso é nossa atitude para a Torá, então falta no recebimento da Torá. Receber a Torá é algo diferente. Portanto, a parashá começa com a história de Itró. A parashá começa com as palavras Vaishma Itró, Itró escutou. E logo o Midrash pergunta, Itró escutou? E aí, todo mundo escuta. Ele tinha problemas de audição, talvez começou a escutar? Não. Escutou o quê? O Midrash explica que Itró escutou sobre Kiryat Yamsuf, sobre a abertura do mar e a guerra contra Amalek. E aí decidiu ir visitar Moshe no deserto. O que diferença faz para nós o que Itró escutou? Qual notícia Itró leu que levou ele a visitar Moshe no meio do deserto? Diz o Midrash, porque como nós sabemos, Kiryat Yamsuf, a abertura do mar, não somente Itró escutou, mas a abertura do mar saiu nos notícias internacionais. Isso não é somente uma alegoria. O Midrash conta que na hora de Kiryat Yamsuf, na hora que o mar abriu não somente o mar vermelho. O Midrash conta que naquela hora abriu todas as águas do mundo. A pessoa tinha um copo de água na mão que queria tomar água. De repente, as águas se dividiu no copo. A pessoa estava sentada no... De repente, as águas se dividiu.
não existia nenhuma criatura no planeta que não escutou que aconteceu algo. Só que Itró era a única pessoa que, apesar de estar em Midian, apesar de estar longe, decidiu pegar essa informação e pesquisar. O que aconteceu? Por que aconteceu? Isso é uma coisa que não é natural. Isso é uma coisa diferente. Então, vamos pesquisar o que tem por trás. O mundo inteiro viu isso que aconteceu como uma notícia. Estava em todos os jornais naquele dia, como muitas notícias que temos nos jornais, que o prazo de vida da validade daquela notícia é até o dia seguinte, até que sai um novo jornal. Quando sai um novo jornal, ninguém mais lembra o que tinha no jornal do passado. Itró falou, um acontecimento desse não pode ficar somente uma história no jornal. Uma história dessa, um acontecimento desse, tem que levar a pessoa a algum lugar. Itró começou a pesquisar. Itró descobriu a história verdadeira, porque as águas na casa dele se dividiu. E aí entendeu a grandeza do relacionamento que nós temos com Hashem. E Itró falou, eu quero conhecer isso de perto. Eu quero fazer parte disso. Itró fazendo isso, não foi somente um ato de uma pessoa. Foi um ato muito simbólico. Porque nós temos que lembrar quem era Itró. Itró não era um João da rua. Itró, quando ele veio para o Moshe Rabbeinu, ele falou, Atayadati ki gadol Hashem mikol Elokim, agora eu sei que Hashem é maior do que todos os deuses. Pergunta Midrash, como ele sabe que Hashem é maior do que todos os deuses? Ele conhece todos os deuses? E responde o Midrash, sim. Itró era o maior pesquisador sobre religiões, sobre deuses e forças que tem no mundo. Mas, de repente, Itró, ele falou, ele fez essa declaração, que Gadol Hashem Mikol Elokim, Hashem é maior de todos os deuses que eu conheço, de todos os deuses que talvez ele acreditava que existiam. Uma declaração dessa ganhou por Itró está na mesma parashá do recebimento da Torá. Ganhou por Itró que mudou a vida dele, mudou a vida dos filhos e dos descendentes dele. Ganhou por Itró muita coisa. Por quê? Porque a atitude de Itró não era somente pegar a notícia e deixar ela passar, como todas as notícias que a gente vê. Itró pegou a notícia e incorporou o que ele viu na vida dele. Deixou aquela informação influenciar a vida dele. Essa atitude de Itró levou ele aonde ele chegou. Isso é o que Chachamim queriam que a gente vai saber antes de ler a história como Hashem nos deu a Torá. Porque a história que Hashem nos deu, como Hashem nos deu a Torá, pode ser uma história impressionante. Quem está na sinagoga, quem entende o que está lendo,
Quem vê a tradução, quem elabora mais e lê também os Midrashim e os livros que abordam mais sobre este acontecimento, pode ficar impressionado com aquela ocasião que Hashem nos deu a Torá. Mas isso não é o propósito, o objetivo. Isso não é o objetivo de toda essa história. Isso não é o objetivo da Torá, que a Torá ficasse como uma coisa do passado, como parte da bagagem da nossa história. A pessoa tem que saber que Hashem deu a Torá do jeito que ele deu, tão impressionante. Para a pessoa saber que coisa tão impressionante tem que deixar a pessoa com cabeça mais aberta a pesquisar. Cabeça mais aberta para ser influenciado do conteúdo que tem na Torá. A Torá é algo que tem que influenciar nossas vidas. Torá é algo para ser praticado, não somente para ser estudado. E Torá podia achar informações sobre esse momento na internet que ele tinha. E se ele não tinha, podia esperar um pouco, com certeza, depois de um ano, ia ser um livro de um pesquisador que ia contar a história que aconteceu. Mas Ito entendeu que não pode deixar a Torá somente nesse nível de saber o que aconteceu. Torá é para influenciar nossa vida. Torá é para ser praticada, não para deixar na teoria. E por causa disso, antes de ler a história de Matan Torá, do recebimento da Torá, nós temos que ler a história de Yitro. Nós temos que ler uma história de pessoa que saiu do zona do conforto dele e veio para o deserto para ser influenciado, para aproximar a Torá. Porque esse homem entendeu que isso é o objetivo da Torá. Influenciar nossas vidas. Nós temos que aprender que estudar a Torá não somente como filosofia, mas nossa atitude quando a gente estuda a Torá é como eu incorporo isso na minha vida. Porque a Torá não fala somente sobre coisas teoréticas, coisas esotéricas. A Torá fala sobre a vida do dia a dia. E nossa obrigação é estudar a Torá e ver como nos incorporamos a Torá em nossa vida do dia a dia. E quanto mais a gente vai incorporar a Torá em nossa vida do dia a dia, a gente vai estar fazendo o objetivo da Torá. A gente vai fortalecendo nossa relação com Hashem. E nós também vamos ter esse mérito de ver milagres. Igual como Hashem, a Torá diz que Hashem desceu para dar a Torá. Diz o Midrash que porque Hashem desceu para dar a Torá? Para ensinar cada pessoa que às vezes a Torá parece longe, mas quando você decide que você vai receber, Hashem desce, Hashem facilita, Hashem faz isso acontecer. Hashem te dá as forças, Hashem te dá as condições. Então, quanto mais nós vamos dedicar e decidir incorporar a Torá, incorporar nossos estudos e nossa vida, mais proximidade nós vamos ter com Hashem. E isso, com certeza, vai trazer muito brachá na vida particular de cada um de nós. Shabbat Shalom.